Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde aí todo mundo, vocês, a família de vocês. Estou aqui para gravar mais uma vez um videozinho de história pra gente. Hoje a gente vai ver juntos aqui o módulo 23, que é o módulo de exercício da apostila. Então, pega a sua apostila aí pra gente fazer o exercício juntos, tá bom? E é isso aí, a gente vai fazendo e vai corrigindo aqui junto, beleza? Bom, hoje não tem slide. Ah, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História e de Life da Rede Força Máxima. E espero que você já me conheça aí de vários vídeos, que eu já gravei um monte para vocês. E, enfim, tamo aí. Se vocês me encontrarem aí em algum dia, na rua ou em alguma comemoração, alguma festa da escola, fala comigo, tá? Me dá um abraço, fala, tia, te vi lá no vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, pega a apostila então para você fazer exercício comigo. E eu não tenho slide para aula de hoje, tá? Porque na verdade é o exercício da apostila mesmo. Então eu vou espelhar só a minha tela aqui para vocês verem a apostila e irem acompanhando comigo, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, então, vamos lá. Módulo 23, como eu falei, sexto ano, módulo de exercícios. Bom, primeiro conceituais. Vamos lá. Questão número 1. Caracterize a religião grega. O que a gente pode falar sobre a religião grega, gente? A Grécia, a religião grega, ela era politeísta, ou seja, crença em vários deuses. E que mais, além de serem vários deuses? A gente pode falar do formato deles também. Eles tinham formatos de seres humanos. Então, a gente diz que a religião ela era politeísta e antropomórfica, tá? Então, vocês podem botar de resposta aí. Religião politeísta, ou seja, crença em vários deuses, e deuses antropomórficos, ou seja, tinham características humanas, ok? Questão número 2. Explique as principais causas dos conflitos entre patrícios e plebeus. Aqui a gente está falando de que sociedade? Estamos falando ainda dos gregos? De patrícios e plebeus? Sim ou não? Não, né? Estamos falando dos romanos. Bom, quais as causas dos conflitos, então, entre patrícios e plebeus? Vamos lembrar que os patrícios eram a elite, enquanto os plebeus eram as pessoas mais pobres, mais humildes, né? E eles tinham os mesmos direitos? Não tinham. Os patrícios tinham vários direitos, enquanto os plebeus, coitados, suaram para conseguir alguma coisa. Então, existem duas disputas principais aqui para a gente falar. A primeira é a conquista, a disputa por direitos. Os plebeus queriam ter direitos dentro da sociedade romana. E a disputa por terras. Conforme o Império Romano, né? Lá nas várias fases de Roma, monarquia, república e império. Conforme o território ia se expandindo, os plebeus não recebiam uma parte da terra. A terra ficava ali, com os patrícios, beleza? Então, os plebeus, eles queriam participação política e queriam participação nas terras conquistadas, ok? Então, esses são os motivos de conflitos entre patrícios e plebeus. Outra coisa para acrescentar. Fim da escravidão por dívida, né? A gente já falou, eu gravei esse vídeo inclusive para vocês, sobre vários motivos aí de como a pessoa, como existiam escravos no Império Romano, né? Como você se transformava em escrava. E a gente falou também da questão das dívidas dos plebeus para ingressarem no exército, por exemplo. E aí, quando a pessoa ficava com dívida e não conseguia pagar, ela acabava se tornando escrava para poder pagar aquela dívida, né? Então, outra questão aí que os plebeus queriam era que acabasse a escravidão por dívida, que eles conseguem, né? A gente já viu isso, beleza? Então, vou falar as três coisas. Participação política, direitos políticos que os plebeus queriam. Os plebeus também queriam participação nas terras conquistadas, ou seja, uma distribuição maior das terras. E fim da escravidão por dívida, beleza? Questão 3. Conceitue a política do pão e circo. O que era essa política do pão e circo? Que também aconteceu em Roma, na Roma Antiga. Bom, essa política ela consistia no seguinte: distribuição de trigo ou de pão para a população mais pobre, para os plebeus que passavam necessidades, e espetáculos, né? Espetáculos no Coliseu, por exemplo, entre os gladiadores lá, para fornecer entretenimento, fornecer lazer para essas pessoas e fazer com que aquelas pessoas não se revoltassem, ok? Então, a política do pão e circo era o quê? O imperador, o Império Romano, dava trigo ou dava pão para as pessoas e dava espetáculos, lazer,
beleza? Para as pessoas não se revoltarem, para fica quietinho aí, fica quietinho, tá? Para eles ficarem mais calmos, para distrair a população, porque eles estariam alimentados, né, barriga cheia, e com lazer lá para eles assistirem, ok? Questão número 4. Identifique as causas das perseguições aos cristãos. Gente, como é que era a religião do Império Romano? Aqui no caso é de Roma, né? Cristãos do Império Romano. Como é que era a religião no Império Romano? Ela era politeísta, certo? E eles acreditavam na divindade do imperador. Enquanto os cristãos eram o quê? Monoteístas e não acreditavam na divindade do imperador. Então, por causa dessa diferença de religião, porque os cristãos não queriam adorar o imperador e reconhecer o imperador como um Deus, né, como um ser divino, os cristãos falavam, não, Deus só existe um e a gente só vai adorar esse Deus. Por causa disso, os cristãos foram perseguidos no Império Romano, ok? Questão número 5. Cite as principais causas da crise do Império Romano. Olha, eu falei isso para vocês no vídeo de crise do Império Romano e falei isso para vocês também no vídeo de povos germânicos, né? Existiram vários motivos da crise do Império Romano. Entre elas, a gente pode falar da crise escravista gerada lá pela Pax Romana. Podemos falar da crise econômica gerada tanto pela Pax Romana, né, quanto pelos gastos que o Império Romano estava tendo para proteger o território com o exército. Podemos falar da corrupção dos senadores, da anarquia militar, dos militares querendo dominar o trono. Podemos falar da invasão dos povos germânicos, óbvio, que é um fator importantíssimo, da ascensão do cristianismo, do crescimento do cristianismo dentro do Império Romano, enfim, vários fatores aí que a gente tem. Falei alguns deles aí para vocês, ok? Mas não pode deixar de falar das invasões dos povos bárbaros, que isso é muito importante, ok? Vamos agora para as questões contextualizadas. Questão número 6. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que, letra A, foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. B, foi a causa principal da falta de escravos. C, proporcionou ao governo a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos. D, incentivou o crescimento do comércio. Ou letra E, proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas. E aí, galera, sobre a ruralização da economia que ocorreu durante a crise do Império Romano, né? Das pessoas ali do Império Romano saindo das cidades e indo para os campos para viver lá, né? O que a gente chama de êxodo urbano. Qual é a resposta aí para essa questão sobre essa ruralização? E aí? Resposta letra A. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Lembra que eu falei para vocês que eu não gosto de falar bárbaros, eu prefiro usar germânicos, tá? Porque bárbaro é um termo negativo, um termo pejorativo. Mas não está errado, tá bom? Bárbaros era como os povos, era como os romanos viam e falavam dos povos germânicos, ok? Então, 6, letra A. 7. Sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que, letra A, e eu nem expliquei que é número 6, né? Deixa eu voltar aqui. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pela invasão dos bárbaros. É o seguinte, conforme os povos bárbaros ou os povos germânicos foram invadindo o Império Romano, as pessoas não ficavam nas cidades, elas, corriam, metiam pé e iam para onde? Para as áreas rurais. Só que isso não aconteceu só por causa da invasão dos povos bárbaros, tá? Aconteceu também por causa da invasão dos povos bárbaros. Mas dentre essas alternativas que a gente tem, a que está coerente, né, que tem a ver com essa ruralização, é a letra A, tá bom? Agora foi, né? Questão 7 agora. Sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que... Vamos ler as alternativas. Alternativa A. Foi ocasionada pelo êxodo rural
e pelas crises de abastecimento que geraram conflitos civis constantes e constantes convocações de ditadores generais triunvirados. B. Foi ocasionada pelo descontentamento dos plebeus perante o monopólio da política nas mãos das elites patrícias e, diante disso, os plebeus passaram a reivindicar seus direitos, recusando-se a fazer parte do exército. Letra C. Foi ocasionada pela expansão territorial romana para fora da Península Itálica. A conquista da supremacia no mar Mediterrâneo despertou a hostilidade dos cartaginenses, que acabaram contribuindo para a instabilidade da República. Letra D. Foi ocasionada pela revolta liderada pelo gladiador Espartaco. Lembra que eu falei para vocês que Espartaco pode estar escrito com S também, e no final o S, né? Então pode ser Espartacus, tanto faz, tá? Que organizou uma rebelião escrava com a finalidade de se tornar imperador. Letra E. Foi ocasionada pelo colapso do sistema escravista causado pelo fim das guerras de conquista e que provocou a perda da principal fonte de mão de obra, os prisioneiros escravizados. Essa aí tá fácil, né? Acabei de dar a resposta dela aqui falando das 6. Então, sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que... E aí? Entre a crise da República e o surgimento do Império, o que vocês acham? Vão lendo aí a questão, hein? E aí? Foi? Qual é a resposta do número 7, então, galera? Resposta, letra A. Foi ocasionada pelo êxodo rural e pelas crises de abastecimento, que geraram conflitos civis e constantes convocações de ditadores, generais e triunviratos. Lembra que, inclusive nesse momento, por causa desses constantes crises e conflitos dentro do Império Romano, é que a gente tem a política do pão e circo, né? A distribuição de trigo ou de pão para as pessoas, para os plebeus, para eles ficarem alimentados, e os espetáculos, né? Nos gladiadores. Gente, ó, calma aí, não se revoltem não, a gente tá aqui, ó, dando um lazer para você. Fica aqui distraído, fica aqui na boa, tem comida que vocês estão tendo, tem espetáculo que vocês estão tendo. Não se revolta, não. Então, entre a crise da República e o surgimento do Império, nesse período, a gente tem esses conflitos internos, tá? Lembra, né? A Pax Romana, país externa, para resolver para a organização interna. E o que seria essa organização interna? Esses conflitos que estavam existindo, tá? Vamos aqui, número 8. Roma foi influenciada em sua formação por uma variedade de povos que habitavam a Península Itálica. Entre as alternativas que seguem, qual dos povos não, preste atenção, não tá em negrito aí, olha, não influenciou a formação de Roma? Então, a gente tem na letra A, etruscos, B, gregos, C, sabinos, D, persas e E, latinos. Qual desses povos aí não influenciou na formação de Roma? Qual deles? E aí? Isso é fácil também, não é? Letra D, persas. Persas. Por quê, professora? Porque os persas não viviam na Península Itálica, tá bom? Então, os persas não influenciaram na formação de Roma, ok? Número 9. A cultura romana incorporou vários elementos de outras culturas, inclusive na esfera religiosa. Sobre a religião na Roma Antiga, considere as afirmativas a seguir. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 afirmativas e a gente vai marcar qual tá certa, tá? Letra A tá falando 1, B, 2, C, 3, D, 1 e 2, E, 2 e 3. Então, a gente vai ler essas 3 alternativas agora e marcar quais estão corretas. Qual ou quais estão corretas. Beleza? Vamos lá. Afirmativa número 1. Os romanos, apesar de monoteístas, já vamos parar por aqui. Os romanos não eram monoteístas. Não eram. Então, não pode ser o número 1, tá? Eu vou até ler aqui para vocês, mas não pode ser. Os romanos, apesar de monoteístas, aceitavam facilmente o culto de deuses de outros povos
não... A gente falou aqui de perseguição religiosa, né? Foi na questão 4 dos conceituais, a gente falou de perseguições religiosas aos cristãos. Essa interação cultural pode ser explicada pelo fato de que o Estado romano, envolvido apenas com questões políticas, não ter se importado com assuntos religiosos. Não falei da divindade do imperador? Então, gente, essa questão aqui, essa uma que facilmente vocês sabem que não é. Tem 3 partes aqui dela que estão erradas, em uma afirmativa, tá? Número 2. A cultura romana praticava a tolerância e identificava-se com outros povos que cultuavam um único Deus. Acabei de falar também que não, né? A religião romana era o quê? Politeísta. Tais características foram fundamentais para a expansão do cristianismo e sua adoção como religião oficial do Estado romano no século II d.C. Vamos ver se a 3 finalmente está certa, né? A religião romana politeísta, começamos certo, foi se diversificando à medida que Roma ganhava importância política e econômica. Assim como os exércitos incorporavam novos territórios, a religião romana foi absorvendo deuses e cultos de outros povos. Correto. Então, a 3 é a única afirmativa que está correta. Então, na questão 9, o gabarito é a letra C. Somente a afirmativa 3 está correta. Ok? Vamos para a questão 10. Na República Romana, o governo foi organizado por um conjunto de instituições, Senado, magistraturas e assembleias do povo ou comícios. O Senado supervisionava as finanças públicas e a administração das províncias, conduzia a política externa, zelava pelas tradições e a religião. Os cônsules eram os principais magistrados, comandavam o exército, dirigiam o governo, convocavam o Senado e presidiam os cultos públicos. Os comícios eram organizados por tribos, assembleia tribuna, que nomeava questores e edes, grupos de acordo com a fortuna, assembleia centuriata, que elegia os cônsules e votava as leis, e clãs, assembleia curiata, que decidia sobre matérias religiosas. Agora, com base nesse texto aqui que eu acabei de ler para vocês e nos seus conhecimentos históricos relativos à República Romana, tem que prestar atenção na fase, tá? Monarquia, República e Império, a gente já viu isso. É correto afirmar que... Então, a gente tem aqui, A, B, C, D e E, 5 alternativas sobre essa República Romana e sobre o texto acima. Vou ler para vocês enquanto vocês pensam aí na resposta, tá? Letra A. A distribuição do poder entre as várias instituições republicanas objetivava impedir a sua concentração em uma só pessoa. B. A res pública, ou seja, coisa pública, em seus primórdios não discriminava os habitantes de Roma, todos indistintamente partícipes do poder. Partícipes é a mesma coisa que participantes, tá? Partícipes do poder com os mesmos direitos. C. O povo, conjunto de cidadãos romanos sem direito político algum, era mero espectador das disputas entre cônsules e o Senado. D. O poder dos cônsules era limitado às questões militares, sem influência nenhuma sobre os negócios políticos. E. O exército na República Romana não tinha um papel político ativo, exceto como defensor da participação do povo devido à origem popular dos seus generais. E aí, galera? Qual dessas alternativas está correta? Qual delas? Vamos lá. E aí? Qual é o gabarito? Gabarito da questão é letra A. A distribuição do poder entre as várias instituições republicanas objetivava impedir sua concentração em uma pessoa só. Diferente da monarquia e do império, onde a gente tem uma pessoa exercendo poder ali acima das outras, na República Romana, república, lembra, significa coisa pública, embora não fosse uma coisa do povo assim, porque os plebeus eles não tinham os mesmos direitos que os patrícios, né? Mas como vocês podem perceber aqui no texto, a gente tem, além do Senado, tem aqui
assembleias, tem um exército que também era bastante poderoso. Então, o poder ele não era concentrado em somente uma pessoa, mas era dividido em instituições, tá bom? Então, a resposta da número 10 é a letra A. Agora, exercício de aprofundamento. Questão 11. Sobre o processo de conversão no sentido de se converter, tá bom? Conversão dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano pelos líderes cristãos, podemos afirmar que... Então, a gente está falando aqui sobre a conversão dos povos bárbaros pelos líderes cristãos. Os cristãos convertendo os povos bárbaros ou povos germânicos. Lembra disso? Letra A. Foi uma ação de aculturamento em que os bárbaros perderam todas as suas características culturais. B. Os cristãos apostaram na estratégia de chamar os bárbaros para suas igrejas nas áreas urbanas. C. Foi uma ação que impunha é a mesma coisa que impor, que impunha de cima para baixo o cristianismo aos povos bárbaros. D. Houve, na verdade, uma troca cultural e ambos os lados assimilaram aspectos culturais um do outro. Ou letra E. A conversão dos bárbaros ao cristianismo estava relacionada a uma nova estratégia de expansão do Império Romano, adotada após o cristianismo ter se tornado religião oficial. Gente, essa questão aqui, eu falei para vocês no último slide do último vídeo, né? O último slide do último vídeo, que foi o vídeo falando dos povos germânicos. No último slide, eu falei para vocês sobre as características tanto dos germânicos quanto dos romanos que se misturavam para dar origem à sociedade feudal, que é próximo conteúdo, né? Então, a resposta da número 11 é a letra D. Houve uma troca cultural. Então, tanto os povos germânicos quanto os romanos assimilaram, agregaram características culturais um do outro, tá? Uns dos outros. Então, não foi só a cultura saindo de um e indo para outro, tá? Houve uma troca, um intercâmbio cultural ali, beleza? Então, a 11 gabarita a letra D. Questão 12. Quais custos envolviam a proteção das fronteiras que formavam a extensão do Império Romano? E de que modo esses custos atrapalhavam o incremento de escravos na economia romana? Olha só, essa questão aqui é discursiva. Vamos entender o seguinte. O Império Romano, ele era muito grande, muito extenso, né? E proteger a fronteira do Império Romano de invasão de outros povos, inclusive dos povos germânicos, né? Ou especialmente dos povos germânicos, demandava muito dinheiro, muito gasto, muito custo. Então, a falta de dinheiro, né, a crise econômica gerada não só por causa do custo para proteger a fronteira, mas também por causa disso, fez com que o Império Romano fosse invadido, porque as fronteiras elas não estavam bem protegidas. Além de, vamos lembrar que os germânicos eles tinham várias motivações, né, especialmente motivação econômica para invadir o Império Romano, beleza? E assim, a segunda parte da pergunta, né? De que maneira esses custos atrapalharam o incremento de escravos na economia romana? Gente, se não tem escravo, como é que a economia vai funcionar? Porque o escravo era a base da mão de obra. E os escravos eles eram conseguidos a partir das conquistas militares. Se está tendo a Pax Romana, se não está tendo a expansão para novos territórios, como é que eles vão conquistar escravos? Como é que vai fazer? Então, está tudo relacionado com a crise do Império Romano aí, do Ocidente. Lembra? Não pode confundir com o Oriente, tá? Tá tudo relacionado aí. Deu para entender? Então, os custos, vocês podem falar aí que, com o passar do tempo, o governo romano, né, o Império Romano, teve que gastar mais e mais dinheiro para proteger as fronteiras do território e que eles estavam passando por necessidades econômicas, já que não existia mão de obra escrava para trabalhar para eles. Beleza? Então, essas duas respostas aí. E, por fim, a gente tem um projeto aqui, que esse projeto é do filme, com base no filme Gladiador. Então, vou ler aqui para vocês. Bom, nos dias finais do reinado de Marcos Aurelius, o imperador desperta a ira de seu filho, Cômodos, ao tornar pública sua predileção em deixar o trono para Maximus, o comandante do exército romano.
Olha só, observem aí. Então já tem uma treta aqui nessa história, né? Sedento pelo poder, Cômodos mata seu pai e assume a coroa e ordena a morte do Máximos, que consegue fugir antes de ser pego e passa a se esconder sob a identidade de um escravo e gladiador do Império Romano. Olha, gente, o babado aqui. Bom, o projeto é o seguinte: você precisa analisar esse filme e fazer uma charge sobre os gladiadores romanos. Lembra que os gladiadores lutavam como forma de fazer espetáculos para distrair a população e impedir que a população se revoltasse. Lembra disso? Que a gente falou que está incluído aqui na política do Pão de Circo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai assistir esse filme, que é bem fácil de achar na internet, e você vai fazer uma charge sobre esses gladiadores romanos, ok? Bom, esse é o último módulo da apostila, então eu queria muito que vocês fizessem essa charge, botassem no caderno de vocês, que a professora Miriam e eu vamos ver essas charges de vocês, tá bom? Eu fico muito, 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 muito grata por vocês terem me acompanhado durante essas aulas, todas aqui que eu gravei para vocês. Foi um prazer, um privilégio dar aula para tanta gente e alunos que não são meus alunos, né? Mas que a gente, através dessas aulas online, pode estar um pouco mais próxima. Bom, gente, foi um privilégio, foi um prazer gravar todas essas aulas até esse momento aqui para vocês, todas essas matérias, pelo menos, da apostila. Como eu falei no começo do vídeo, se vocês me encontrarem por aí, fala comigo. E é isso, a gente se vê por aí, tá bom? Eu vou falar para vocês no meu Instagram, caso vocês queiram me acompanhar por lá, @prof.amandamarinho. Bom, é isso, gente. Um beijo. Tchau.